Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nosso tempo, irmãos, e preparar aqui a mensagem. Parece que sempre a Escritura que está cumprindo no dia, ela é boa para ser lida. Apocalipse 10, verso 8, nós vamos fazer esta leitura e vamos falar um pouquinho sobre não deve deslocar a palavra. Mudar a palavra de lugar, deslocar a palavra no lugar dela. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Mais uma vez, grande Criador, nós estamos aqui crendo que o Senhor nos ajudará, mas esta vez para entregar sua palavra ao seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu creio que, pode assentar, irmãos, o prazer de cada cristão é cumprir o que Deus está fazendo no momento, é crer no que Deus está fazendo no momento, é viver aquela mesma palavra que Deus está responsabilizado por ela. O irmão Brana chama isso de destinado. Tem uma escritura destinada para cada era da igreja. Uma escritura destinada. E será muito bom. E o parágrafo 55 e 56 da festa das trombetas. Mas Deus tem destinado a seu povo de cada era uma escritura. E antes que a era pudesse vir, a existência, chegasse o tempo, então as igrejas misturavam aquilo de tal forma que eles não sabiam onde estavam. Isso daqui é muito importante. Deus destina uma escritura para cada era, para cada tempo. E o que acontece com o povo é que eles ficam tão enrolados, como diz o irmão Brana, eles ficam envoltos a tanta mistura, que aquilo está cumprindo e eles não sabem o que está acontecendo. E o importante é que Deus tem destinado uma escritura. A gente vai procurando na Bíblia e o tempo que nós vivemos. Nós já estudamos sobre isso, temos visto isso, que o próprio tempo que vivemos, a era de Laodiceia, ninguém pode nem mudar isso daí, porque Deus colocou isso na Bíblia, e isso daí para nós está por 2 milênios,
para Deus é uma eternidade, porque a Bíblia é Deus, é a palavra é Deus, e isso está cumprindo no nosso tempo. E se hoje fôssemos dizer, estamos vivendo no tempo de Lutero, com a mensagem de Lutero, não daria certo mais, porque o nosso tempo está tudo diferente do tempo de Lutero. E se disséssemos, nós estamos vivendo como a igreja primitiva, também seria diferente, porque nós estamos em uma era diferente, em um tempo diferente, desde o princípio. Então a gente não pode deslocar a Escritura que está cumprindo no nosso dia. As Escrituras cumpriram nos dias anteriores e cada um se alegrou. Cada vez que cumprir a Escritura, você vê, vamos começar de Lutero. Deus levanta um homem porque estava cumprindo uma Escritura. O justo viverá pela fé. Só por isso, Deus levanta um homem e dá uma Escritura do dia. Eu nem sei se Lutero sabia que ele estava pregando a mensagem do justo viver pela fé. Mas ele pregou uma mensagem no seu dia. E aquela mensagem, diz o irmão Brana, que era a mensagem de Lutero, o justo vivendo da fé. Logo vem o Wesley. A gente não pode misturar as eras. Vocês podem notar que as pessoas sempre gostam de voltar a algo anterior, quando Deus está fazendo algo novo. Eles não querem aquele algo novo, porque aquilo novo ele é estranho para eles. É uma mensagem mais forte, é uma mensagem de poder, é uma mensagem que o povo pode não entender, porque eles estão sempre com aquilo de antigamente. A mensagem anterior, você pensa bem, eles com a mensagem de Moisés, e agora tinha que receber a mensagem de Jesus. Ia mudar tudo. A mensagem de Moisés é lei. Agora Jesus veio, a mensagem era graça. Hoje nós falamos a mensagem de Jesus, mas quem viveu nos dias de Jesus não cria nele. Nós falamos a mensagem de Brana, mas quem viveu nos dias de Brana não cria nele. Então, nós sabemos de muitos, se eles crescem mesmo no irmão Brana, eles não teriam este monte de denominações dentro da mensagem, crendo em forma diferente. Isso mostra que eles não creram no irmão Brana. As formas de denominações que nós durante 7 eras da igreja, provou que o povo não cria em Jesus. O povo cria no Papa, cria na Igreja Católica, cria na forma de adoração que a igreja tinha dado, mas não cria em Jesus. Se o povo pudesse ver que nos dias de Paulo, aquele povo dos dias de Paulo não crer em Paulo, porque Paulo tinha uma mensagem diferente. Você não lê na Bíblia que Paulo copiou de alguém lá atrás, e que Paulo veio e diz, como diz o irmão fulano de tal, o profeta fulano de tal, as mulheres é para ficar caladas na igreja. Não, Paulo simplesmente deu uma mensagem. A mensagem dele naquele dia: não permito, porém, que a mulher ensine. A mulher fica calada na igreja. Então, a mensagem era diferente. Para aceitar uma mensagem daquela, você tinha que fazer parte da escritura daquele dia. Olha para você ver a forma de não poder deslocar a palavra. Se você tomar a palavra do dia de Moisés e querer que Jesus viesse fazer a mesma coisa que Moisés, então você estaria deslocando a palavra. Quando veio Jesus, ele não fez o que Moisés fez. Ele fez totalmente diferente. Jesus não veio dizendo para eles, vocês têm que guardar o sábado. Jesus não veio falando para eles certas doutrinas que Moisés pregou lá atrás. Ele veio e resumiu 10 mandamentos em um só. Você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eles queriam continuar ainda com todos os demais mandamentos. Mas você não pode deslocar aquela escritura, pegar do dia de Moisés e querer que Jesus faça a mesma coisa. Porque nos dias de Jesus, Deus tinha destinado uma outra escritura. Amém.
É bom a gente ver isso, porque a gente não é enganado. A gente vai ver a Escritura do dia. É a mesma coisa hoje você querer viver uma Escritura lá do Calvário. Não vai adiantar mais. Por quê? Porque a Escritura do Calvário foi para o dia de Jesus. A Escritura do Calvário foi para Isaías 53. Então você deveria procurar a Escritura que cumpre no seu dia e não deslocar aquela Escritura. Não pode deslocar. Mombrana diz, uma coisa que não se deve fazer é deslocar a palavra de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus cumpre num tempo, você quer pôr ela cumprir no outro. Quando Jesus veio, nós já lemos isso para vocês, Jesus veio e quando abriu o livro lá em Nazaré, ele diz, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor enviou-me a curar os quebrantados de coração, libertar os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele leu a Escritura que lhe cabia no seu dia. Daqui a pouco, tem o final daquela Escritura e o dia da vingança do nosso Deus, Jesus não podia nem ler, porque ele estaria deslocando a palavra que ia cumprir nesse dia nosso, lá para o dia dele. Então, como não pode deslocar a palavra de um dia para o outro, você não pode também pegar a palavra daquele dia e querê-la manifestar hoje. Hoje você tem Escritura que Deus destinou para esse tempo. Amém? Eu li aqui a festa das trombetas 55. Mas Deus tem destinado seu povo de cada era uma Escritura. Em cada era Deus destina uma Escritura. E se nós agirmos fora daquela Escritura, nós estamos fora da vontade de Deus. Nós queremos perguntar para nós mesmos, eu teria prazer de fazer uma coisa dos dias de Lutero e dizer, isso é o que Deus está dando hoje? Não, porque essa não seria a vontade de Deus hoje. Eu queria apenas usar a mensagem de Pedro do dia de Pentecostes e batizar o povo em nome de Jesus Cristo, e somente isso. Deus está tendo uma mensagem diferente hoje. Por quê? Porque Deus tem Escritura para hoje. Então, é a mesma coisa, você toma a Escritura dos dias do irmão Brana, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Você toma aquela Escritura, ela não vai servir para hoje. Alguém diz, mas como que não serve a Escritura do dia? Não, era do dia do irmão Brana. Deus tem destinado uma Escritura para cada era. E para a era do irmão Brana, era a era da revelação dos mistérios. A nossa era não é era da revelação. A nossa era é era de comer o livrinho. É isso que nós lemos aqui na Bíblia. Porque a era do irmão Brana é a era passada. É a era de ontem. Agora dizem, mas não come aquele alimento. Aquela era de ontem, do irmão Brana, é a única que você vê na Bíblia. Que você pode tomar o alimento e comer. Por quê? Porque o alimento do tempo do irmão Brana não foi revelado no tempo de Pedro, no tempo de Paulo, no tempo de Lutero, no tempo de Wesley. Não foi revelado naquele tempo. Foi revelado no tempo do irmão Brana. A Escritura revelada no tempo do irmão Brana, nós temos aquela mensagem para comer dentro de 2 eras. Você come aquela mensagem, ela foi revelada na era do irmão Brana, e você come aquela mensagem na era da noiva. É a mesma mensagem. Mas ela não criou bicho, ela não perdeu o vigor, não, porque ela é uma mensagem para irmão Brana e para a noiva. Ela é para o tempo do irmão Brana e para o tempo da noiva. Então, você tem que saber a Escritura do seu dia e o que você vai fazer. Se eu dissesse, irmãos, Deus tem me dado um ministério e eu vou revelar os trovões para vocês, porque nós temos aí 50 anos de mensagem e todo mundo diz que irmão Brana não revelou. Então, se eu chegasse e dissesse para vocês, eu vou revelar os trovões, eu vou revelar o 7º selo, eu vou revelar o novo nome, o que eu estaria fazendo? Deslocando a palavra. Por quê? Porque a palavra hoje não é eu revelar a palavra. Hoje é comer.
Hoje é comer o livrinho. Hoje não é o tempo de um livrinho fechado. O tempo do irmão Brana, na primeira e segunda etapa, o livrinho, a Bíblia, os 7 selos, estava fechado. Então ninguém sabia nada de 7 trovões. Os 7 selos estavam fechados. Então ninguém sabia nada de novo nome, porque ele estava selado. A Bíblia é um livro selado com 7 selos. Era 7 selos, diz a Bíblia, a própria Bíblia mostra, irmão Brana pregou isto, este livro, esta Bíblia é selado com 7 selos. Então ninguém sabia nada, até que veio o 7º anjo, que era o 7º selo, para poder Deus abrir o livro. Vocês podem notar que o anjo forte não desceu no tempo de Lutero com o livrinho aberto. Não desceu no tempo de Wesley com o livrinho aberto. O anjo forte não desceu no tempo dos pentecostais, que foi a era mais fervorosa do Espírito, de cura de enfermos, expulsão de demônios, falar língua estranha, de profetizar. Mas o anjo forte não desceu dentro daquela era pentecostal. O anjo forte veio descer no tempo do irmão Brana, porque agora é a mensagem do Elias, agora é tempo da Escritura cumprir, é tempo do livro abrir. E se é tempo do 7º anjo, era tempo do livro se abrir. Aí quando o anjo forte desceu do céu em Apocalipse 10:1, ele já não pôde descer com o livro fechado. Vê o som para mim. Ele não pôde descer com o livro fechado. Por quê? Porque o livro estava aberto. Deus desceu do céu com o livrinho aberto, porque era tempo do livro aberto. Hoje, se nós falarmos, irmãos, nós não temos a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, nós estamos dizendo que Deus não cumpriu sua palavra e estamos deslocando aquela palavra que era para ser cumprida no tempo do irmão Brana e nós dizemos que não cumpriu e que vai cumprir ainda. Aí nós estaríamos deslocando a palavra. Mas quando você pega aquela palavra e coloca ela no lugar certo, aí você olha, quando é que a palavra é para ser revelada? Mas nos dias da voz do 7º anjo. Então os dias da voz do 7º anjo foram os dias do irmão Brana. Então não precisa deslocar a palavra. Você pega a palavra e diz, nos dias do irmão Brana foi revelado 7 trovões. Você pega o Desvelar 341. O irmão Brana diz assim, mas agora que Apocalipse 10 está revelado. Isso daqui daria para tapar a boca de muita gente. Mas agora que Apocalipse 10 está revelado. Então, o que o irmão Brana está dizendo? Mas agora que os 7 trovões estão revelados. Por quê? O que é Apocalipse 10? É 7 trovões. O que é Apocalipse 10? É anjo forte com livro aberto. O que é Apocalipse 10? É o 7º anjo. Mas agora que Apocalipse 10 está revelado. Então não é questão de deslocar isso agora e dizer, não, Apocalipse 10, os 7 trovões não foram revelados. Então ele estaria deslocando a palavra. Foi para os dias do irmão Brana. E foi o próprio irmão Brana que disse que está revelado. Apocalipse 10 está revelado. A outra mensagem, que é 229, a festa das trombetas, o irmão Brana diz que Apocalipse 10 era o 7º selo. Então você não vai deslocar a palavra, porque se Apocalipse 10 era o 7º selo, é porque Apocalipse 10, 7 era os dias do 7º anjo. E o 7º anjo é o representante do 7º selo. Não existe outro para representar o 7º selo. Nós temos aí, senhores, este o tempo, 206, onde o irmão Brana instrui que cada mensageiro era representante de um selo. Então o irmão Brana foi representante do 7º selo. Por isso ele diz que o 7º selo não abriu. Lutero podia dizer também, o selo não abriu. Porque eles não sabiam no seu dia. Mas, irmão, ninguém pode dizer isso no tempo do irmão Brana para cá. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á. Então não é questão, vai cumprir, não. Cumprir-se-á, se cumprirá nos dias
da voz do sétimo anjo. Então, ele tocou a trombeta, cumpriu. Se eu disser que não cumpriu, eu estou deslocando a palavra de Deus. E a pena que vem sobre a pessoa é só uma grande tribulação. Você deslocar a palavra de Deus. Aquilo que foi para o dia de Lutero, a gente sabe que foi para o dia de Lutero. O dia de Wesley. Eu quero que vocês pensem bem nisso, e não somente nós aqui, mas todo o povo que nos ouve através da internet, de nossas gravações também, para vocês perceberem isto. Seria inválido, infrutífero para cada um de nós querer pegar a escritura anterior e trazer para o nosso dia. Por que você não vê os pregadores pegar a escritura de Apocalipse 10:7 e mostrar para o povo que 10:7 foi revelado? Por que eles não trazem isso? Por que as pessoas, muitas vezes, dentro da própria mensagem, nós sabemos que está tendo um surto de cura divina, de expulsão de demônios, de cânticos dentro da própria mensagem, para abafar a escritura destinada para o dia. Eles estão querendo mostrar para o povo que o povo precisa de um poder pentecostal. Agora, quando foi o poder pentecostal? Seria bom eu ler aqui para vocês a união invisível da noiva de Cristo, o 139. Hoje em dia, não podes pregar a mensagem de Lutero. Eu queria que você que crê no irmão Branham, você crê no profeta, por favor, se você crê, faça o que ele está falando aqui. Hoje em dia, não podes pregar a mensagem de Lutero. Vá nisso, porém, isso é o pé. Atenda para o irmão Branham. Eu gosto que as pessoas, eu creio no profeta, então creia aqui, ó. Não podes pregar a mensagem de Wesley. Agora eu te pergunto, nós pregamos justificação ou não? Pregamos. Santificação ou não? Pregamos. Mas só que nós colocamos ela no lugar dela. Justificação foi tempo de Lutero, santificação foi tempo de Wesley. Pregamos isso. Agora o irmão Branham está dizendo que não pode pregar hoje. Por quê? Porque hoje Deus destinou uma escritura para esse dia. E se você pregar a mensagem lá de trás, querer trazer aquela mensagem de trás para hoje, você estará deslocando a escritura. O irmão Branham diz assim, ó, eu estou dizendo, se você crê no profeta, eu quero que você faça uma coisa hoje. Pega o carro e oferece a Deus, os bois, e oferece a Deus. Queima tudo. Queima. Mas eu tenho um dom. Queima. Mas não pode. Eu quero a escritura do dia. Eu quero a escritura do dia. Eu quero saber o que eu tenho que pregar aqui agora. Isso daqui é o importante da mensagem. Ou nós cremos no profeta, ou largamos de mão. Nós cremos na mensagem, ou largamos de mão. Então o irmão Branham diz assim, não podes pregar a mensagem de Wesley. Não pode pregar a pentecostal. É o irmão Branham que está dizendo aqui, ó, não sou eu. No tempo do irmão Branham, ele já dizia que não podia pregar a mensagem pentecostal. Agora nós vemos no nosso tempo, quase 50 anos depois do irmão Branham, aí nós queremos trazer um movimento pentecostal para dentro da mensagem. Isso não é uma nem duas pessoas, isso não é um nem dois pastores. Isso é muita gente, que eles estão influenciados pelos pregadores de cura divina aí no mundo, que está fazendo um grande trabalho, juntando muita gente, levantando muito dinheiro. Então os pregadores da mensagem estão sendo tentados a serem influenciados por esses espíritos lá atrás, de trazer uma mensagem que não é a escritura destinada do dia. Eles querem trazer uma mensagem para o povo. E eu te pergunto, Deus cura ou não cura? Cura. Deus abençoa em todas as reuniões deles também? Abençoa. Mas não é a escritura destinada do dia. É uma deslocação
da Escritura. Eles estão deslocando as Escrituras. Então eles estão fazendo, gente dentro da própria mensagem, está fazendo a mesma coisa hoje. Eles estão deslocando a Escritura. Quando o irmão Brana diz, não podes pregar a mensagem pentecostal, eles começam a levar o povo a pentecostalismo, a levar o povo a falar língua estranha, a levar o povo a um movimento de cura. É errado curar os enfermos? Não é errado. Eu estou te dizendo, tudo aquilo que já aconteceu, você toma aquilo, mas você não pode deslocar a Escritura do dia. Você não pode deslocar a palavra de Deus. Eu posso curar enfermos em nome de Jesus Cristo, eu posso expulsar demônios, eu posso pregar justificação, santificação, eu posso fazer. Só que tem uma coisa, a mensagem não é essa. A mensagem do dia, a Escritura do dia não é essa. A Escritura do dia, que nós lemos na própria palavra de Deus, é comer o livrinho e profetizar outra vez. Amém? Então guarde isso, eu estou pedindo a vocês que crê no profeta a sacrificar seu dom. Ah não, mas o meu dom, eu preciso mostrar meu dom para o povo. Sacrifique seu dom com a mensagem da hora. Eu tenho um dom, espera lá, eu tenho um dom, mas o dom que eu tenho é aquele pentecostal. Vou te falar, eu tenho um dom de língua estranha. É o dom pentecostal, mas eu sacrifico o dom que eu tenho para poder comer o livrinho. E você tem que sacrificar o dom que você tem um dom de cura divina, sacrifique ele por causa da palavra do dia. Não pare de crer em cura, não, dê valor à mensagem que foi destinada para a sua era, para o seu tempo. Não adianta nada você pegar e fazer um trabalho com a mensagem anterior e perder a mensagem da hora. Então, une tudo isso. Dê valor à mensagem do momento. Sacrifica o que você tem por causa da palavra do dia. Amém? É isso daqui, ó. Então, o irmão Brana diz, olha, não podes pregar pentecostal. Aí o irmão Brana explica, por que não se pode pregar? Nós estamos além disso. Nós estamos além do pentecostalismo. Então, a mensagem pentecostal é muito boa para ser pregada por esses pregadores de cura divina que estão tendo por aí. É para eles isso, deixa eles pregar. Não os amaldiçoe, não diga que eles são do diabo porque prega cura divina. Não. Eles estão pregando a mensagem pentecostal, a mensagem de anteontem. Eles estão pregando. Porque Deus já deu uma mensagem ontem, que foi a do 7º anjo, e hoje, que é a da noiva, a esposa de Cristo. Você tem que estar vendo qual escritura é destinada no seu dia, e não deslocar o cumprimento daquela escritura. Eu não quero ir muito avante nisso, apenas para orientar o povo, que eles estão daqui para lá, eles estão pegando uma escritura aqui, dizendo, eu posso fazer isso porque isso daqui é um dom que eu tenho. Sacrifica isso pela mensagem da hora. Pregue a mensagem. Eu digo assim, o evangelista, ele vai pregar batismo em nome de Jesus Cristo, ele vai pregar que Deus mandou um profeta, ele vai pregar que Deus é um, e ele vai pregar que os trovões foram revelados. O evangelista, se ele pregar só que Deus é um, e que batismo é em nome de Jesus Cristo, se você pregar só esse tipo de mensagem, e que Deus mandou um profeta, não vai adiantar nada, porque você estaria pregando uma mensagem lá do tempo da primeira e segunda etapa do irmão Brana. Então você estaria deslocando. Agora, uma tudo. Prega justificação, santificação, restauração dos dons. Logo você chega na palavra do dia, que foi o tempo do irmão Brana. Você prega a primeira e segunda etapa, mas não pare ali. Pregue a terceira etapa que o irmão Brana pregou. Mas não pare ali. Pregue a etapa da esposa hoje. Aonde você para, você desloca a escritura. A escritura que está cumprindo hoje não é Apocalipse 10, 1 a 7.
O povo sabe disso. Eu creio que quem tem a mensagem de Mombrana sabe disso. A escritura que cumpre nesse dia não é Apocalipse 10, de 1 a 7. Isso já cumpriu no tempo do irmão Brana. Eu não posso deslocar essa escritura do tempo do irmão Brana e trazer para o meu tempo, depois que já passou uma geração. Irmãos, essa mensagem chegou para nós depois de uma geração, certo? Temos que guardar isso. Depois que passou uma geração, que o irmão Brana revelou os selos, essa mensagem chegou para nós. Por quê? Porque agora passou 40 anos, e 40 é o número do juízo. E é tempo de cair o juízo sobre aqueles que rejeitaram a revelação que Deus deu com a escritura que foi cumprida no tempo do irmão Brana. 40 anos depois. Eu creio que nós não vamos ter aqui 40 anos para frente para o povo ser julgado, porque esta é a última mensagem nesse dia, e logo nós teremos a mensagem de Moisés e Elias, que é para os judeus, e nós temos que ser arrebatados antes de Moisés e Elias pregar para os judeus. Antes dele pregar, nós temos que ser arrebatados. Então guarda isso, ó. Deus tem destinado a seu povo. Você é povo de Deus? Se você é povo de Deus, Deus tem destinado ao seu povo uma escritura em cada era. Então pare bem e veja, luteranos, vocês foram bem com a mensagem de Lutero 500 anos atrás. Wesleyano, vocês foram bem com a mensagem de Wesley 300 anos atrás. Pentecostais, vocês foram bem com a mensagem pentecostal há 100 anos atrás. Hoje não. Povo do irmão Brana, vocês foram bem com a mensagem de 50 anos atrás. Agora não. Agora vocês têm que saber que a mensagem, a escritura, você não pode deslocar. Você não pode dizer que essa escritura de comer o livrinho seria totalmente para os dias do irmão Brana, porque você não encontra irmão Brana lendo essa escritura no seu dia e dizendo que está cumprindo essa escritura no seu dia. E você sabe que Apocalipse 10 não pode cumprir só de 1 a 7. E Moisés e Elias não pode vir sem o final de Apocalipse 10, de 8 a 11. Por quê? São escrituras colocadas no dia certo, na era certa. Se você deslocar aquela escritura, então você está fora do plano de Deus, porque Deus tem destinado. Olha, não somos nós quem destinamos. Deus tem destinado uma escritura para o dia, e Deus tem destinado as pessoas para crer naquela escritura daquele dia. Então, eu sou satisfeito por saber que tem escritura hoje e que Deus me destinou para crer nessa escritura hoje também. Amém? Você é da mesma forma. Então, o irmão Brana disse, nós estamos além disso, estamos além da mensagem pentecostal. Então, quando você vê cura divina no nosso meio, dê graças a Deus, mas saiba, estamos além disso. Certo? Se você ver alguém profetizar no nosso meio e cumprir, dê graças a Deus, mas diga, estamos além disso. Se você ouvir alguém pregar que Deus mandou um profeta e que Deus é um, não 2 nem 3, quem dentro da mensagem prega que há 2 pessoas na divindade, esses dualistas, eles não têm nada a ver com a mensagem de irmão Brana. Eles pegaram a mensagem de irmão Brana para poder fazer uma capa para eles, uma religião para eles poderem enganar quem deve ser enganado. Mas o irmão Brana pregou a vida toda um só. Irmão Brana nunca disse que o pai e o filho eram pessoas distintas, separadas. Irmão Brana sempre disse que o pai estava no filho. Por que esses indivíduos cheios de teologia não pregam a mesma coisa? Porque eles não podem ver a escritura do dia. Eles não viram a escritura do tempo do irmão Brana. Eles viveram no tempo do irmão Brana, mas não viram a escritura no tempo do irmão Brana. Então agora vive no tempo da noiva e não vê a escritura do tempo da noiva. Se você vê essa escritura, você sacrifica seu dom, diz, meu Deus, muito obrigado pelo dom que o Senhor me deu. Mas uma coisa eu quero, Senhor, eu quero além do dom.
porque o dom é pentecostal. E eu quero estar além do dom, eu quero estar além da cura divina, eu quero estar além do falar língua estranha, eu quero estar até além daquilo que são os primeiros mandamentos, rudimentos da Bíblia. Eu tenho que estar além, eu não posso ficar naqueles rudimentos, porque Deus tem dado algo maior para nós. Amém, amém. Isso daqui apenas a gente faz um comentário para ajudar as pessoas, porque as pessoas têm estado enganadas, elas vivem numa era pregando a escritura de outra era, quer dizer, deslocando a palavra de Deus. E o irmão Branham é quem diz aqui, Cristo é revelado em sua própria palavra. 73, ora, você não deve interpretar mal a palavra. Você diz, bem, eu creio que ela significa isso. Ela significa simplesmente o que diz. Ela não precisa de nenhum intérprete. E você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Quer dizer, a palavra é de um dia, você aplica ela no outro dia. Não deve fazer isso. Você não deve deslocar a palavra. A palavra está cumprindo num dia, cumpriu num dia, você quer trazer aquela palavra para o seu dia. Agora, nós temos aqui o que o irmão Branham diz, é bom repetir outra vez, a festa das trombetas 54. Agora, se eu venho com a mensagem do Pentecoste, eu estaria na era da igreja de Laodiceia. Isso não estaria certo. Agora, meus irmãos, o irmão Branham foi um homem que orou pelos enfermos, pregou a palavra, falou em língua estranha, creu nos dons, mas ele está dizendo que se ele tivesse vindo com aquela mensagem pentecostal, aquilo não daria certo. Então, como que pode hoje um irmão, um ministro, vir com uma mensagem pentecostal, fazer um trabalho pentecostal e achar que está certo? O irmão Branham diz que ele estaria errado se ele viesse com uma mensagem pentecostal. E não tem ninguém melhor do que o irmão Branham com os dons. Ninguém teve tanto dons como o irmão Branham teve. Certo? O irmão Branham foi um que teve, para mim, ele teve todos os dons. Estava nele. Ele era o profeta do dia, manifestando todos os dons. Mas ele mesmo é quem diz, se eu venho com uma mensagem de Pentecoste, eu estaria na era de Laodiceia. Isso não daria certo. Então, é deslocar a escritura. Que mensagem o irmão Branham trouxe? Alguém diz, o irmão Branham trouxe uma mensagem pentecostal. Não, o irmão Branham trouxe uma mensagem diferente da pentecostal. Ele começou entre eles, você sabe que ele pregou, saiu da Batista, pregou entre pentecostais, mas ele teve a mensagem dele. Então você não pode deslocar o cumprimento da mensagem do irmão Branham e dizer que a mensagem dele era pentecostal. Ele mesmo está dizendo aqui que se ele viesse com uma mensagem pentecostal, ele estaria na era da igreja de Laodiceia e isso não estaria certo. É ele que diz. Escuta aqui mais um pouquinho, que eu estou para encerrar. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, isso não teria dado certo. Quer dizer, deslocando. Jesus não podia vir com a mensagem de Moisés. Mas eu te pergunto, aquele povo dos dias de Jesus não queria escutar Jesus falar, era de Moisés? Queria. Eles queriam tanto que eles diziam que eles criam em Moisés. E Jesus chegou a falar para eles, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés falou a meu respeito. Isso quer dizer, Moisés teve a mensagem daquele dia, a escritura daquele dia, e agora estamos em outro dia. Vocês querem deslocar a palavra do tempo de Moisés e trazer para o meu dia de Jesus? Ele diz, não pode. Moisés falou do meu dia, quer dizer, Moisés falou da escritura que cumpre no meu dia. Moisés falou da escritura destinada para o tempo de Jesus. Agora, Jesus falou da escritura destinada para o tempo de Branham. Quando você lê São João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Jesus não estava falando dele. Jesus não estava falando da era dele. Jesus estava falando de uma era por vir, dizendo, aquele
não é nem 2, nem 3, nem meia dúzia, um grupo de homens. A palavra é correta, a Bíblia está no singular, aquele que crê em mim. Então, hoje provamos que nós cremos. Irmão Brana provou, e hoje nós provamos que nós cremos, pregando a mesma mensagem, certo? Você não pode deslocar essa escritura. Como que eu vou deslocar a escritura dos dias de Moisés para os dias de Jesus? Está errado? Nos dias de Moisés teve uma escritura, nos dias de Jesus teve outra escritura, no dia de Pentecoste teve outra escritura, nos dias de cada era teve uma escritura para cada era, nos dias de William Branham teve uma escritura e nos dias da noiva tem uma escritura. Então, não pode deslocar isso daqui. Se eu falar assim, olha, irmão Branham não revelou os 7 selos, 7 trovões, ou... vamos dizer no linguajar que eles dizem. Irmão Branham revelou, mas não cumpriu. Gente, os dias do 7º selo eram os dias do irmão Branham. Os dias dos 7 trovões eram os dias do irmão Branham. Ele diz, mas agora, que Apocalipse 10 está revelado. Como que você pode pegar essa escritura agora e jogar para uma ressurreição isolada do irmão Branham? Se ele dissesse, olha, até o final do seu ministério, se ele dissesse, não foi revelado, não está revelado, é só 6 selos, trovões não foram revelados, aí você deveria esperar? Não, irmão Branham, teria que ser um outro homem, porque teria que ser a voz desse 7º anjo, mas o irmão Branham era o 7º anjo. Então você examina a escritura, examina a mensagem e vê, ele era o 7º anjo. Então, nos dias daquela voz, aquela escritura se cumpriu. Não pega a escritura, encerrando, não pega a escritura dos dias do irmão Branham e desloca essa escritura para a ressurreição isolada. Lá para frente, não pega. Por quê? Porque aquela escritura que Deus destinou para os dias do irmão Branham foi cumprida. Irmão Branham pregou a revelação dos 7 selos. Irmão Branham pregou a revelação das 7 eras da igreja. Irmão Branham pregou as 70 semanas de Daniel. Irmão Branham pregou os ungidos dos últimos dias. Irmão Branham pregou tudo que precisava, irmão Branham pregou. O que nós estamos precisando? Alguém pensava que irmão Branham tinha que chegar e pregar uma mensagem intitulada 7 trovões. Mas o que o irmão Branham esclareceu sobre isso daí? Quando perguntaram para ele sobre os 7 trovões, ele disse, não será uma revelação dada a um homem? Ele disse não, porque eles perguntaram para ele depois da revelação dos 7 selos. Aí, o Desvelar de Deus 273 a 278, ele está dizendo, não será uma revelação dada a um homem, porque isso seria aumentar a Bíblia. Não é uma revelação dada a um homem. Por quê? Aí logo no parágrafo 278 ele diz, está tudo revelado lá. Os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Amém. Quer dizer, a Escritura não está deslocada. Você vê, está tudo revelado nos 7 selos. Está tudo cumprido. A gente sabe o que falta cumprir dos selos. O 4º selo, falta cumprir o cavaleiro da morte. Porque ele está matando espiritualmente, mas ele vai voltar a matar. Depois que nós formos arrebatados. Aí o parágrafo 120 do 4º selo, da primeira tradução de Goiânia, diz, o 4º selo, diz irmão Branham, é um selo predito. Ele vai cumprir depois que a noiva for raptada. Amém. A gente crê nisto, certo? Irmão Branham fala do 5º selo. O 5º selo, as almas debaixo do altar. O que o irmão Branham diz? Essas almas debaixo do altar são aquelas almas que foram mortas nos dias de Hitler, de Mussolini, de Stalin e de Eichmann. Elas foram para debaixo do altar. Mas logo tem aqueles 144 mil. O que acontece com 144 mil? Irmão Branham diz que as 2 testemunhas de Apocalipse 11, Moisés e Elias, estará pregando entre os judeus para salvar 144 mil. Então, aí está o que falta. O 6º selo já cumpriu parte do 6º selo. Agora está faltando o final
que são as pragas, literal, que cairá sobre o povo, mas tem que a igreja primeiro, a noiva, ser arrebatada. O 7º selo cumpriu com a irmã Brana e está terminando agora de cumprir conosco. O 7º selo termina no nosso tempo. Amém. Pai Celestial, ajuda seu povo, sua igreja, cada um de nós, para podermos crer na Escritura que está cumprindo hoje, Senhor. Não deslocarmos esta Escritura, reconhecermos que hoje não é o dia do 7º anjo, hoje é o dia da esposa de Cristo. Hoje é o dia dela comer o livrinho e profetizar outra vez, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.